Aos poucos Mauro, comecei a notar que algo estranho estava acontecendo entre minha esposa e o Arthur, que veio passar o verão inteiro com a gente. Minha Júlia, uma loira platinada alta com olhos verdes enormes. Aos seus 39 anos, ela estava no auge da beleza feminina. Uma cintura incrivelmente fina, pernas longas e torneadas, um corpo firme e esbelto, enfim, uma mulher madura muito atraente, da qual era simplesmente impossível desviar o olhar. E o Arthur, filho do meu irmão mais velho, que tinha acabado de completar 18 anos, parecia um garoto comum, alto, de ombros largos, magro, um pouco desengonçado e sem jeito, como quase todos os jovens nessa idade. Eu nem podia imaginar que esse garoto da cidade grande começaria a olhar para minha esposa com aqueles olhos. Afinal, a Júlia é apenas 2 anos mais nova que a mãe do Arthur, e eu sou o tio dele. Mas ele vivia tentando espiar o decote da minha esposa ou outros lugares interessantes. E eu, com meu olhar experiente, percebi isso na hora. Principalmente quando a Júlia saía para o quintal com um roupão fino sem nada por baixo. A gente mora no interior, não é bem uma roça, mas também não é uma cidade grande. Nossa casa tem todo o conforto. O quintal é todo com piso. Tem um quiosque aconchegante, um jardim com uma pequena sauna e um poço. Resumindo, tudo do bom e do melhor. As primeiras dúvidas surgiram quando notei que o Arthur começou a ficar em casa com muito mais frequência durante o dia, justamente quando minha esposa também estava. Em outros dias, o garoto passava o dia todo na rua, com os amigos ou com as garotas. As meninas daqui são loucas por rapazes da capital. Acham que eles são especiais, embora elas mesmas sejam bem bobinhas, mas cheias de marrã. Dizem que só querem os da cidade. E agora bastava a Júlia estar em casa para o Arthur virar um caseiro. Pois é, eu trabalhava numa oficina mecânica bem perto. Então muitas vezes estava por perto de casa e sabia perfeitamente que minha esposa às vezes ficava sozinha com aquele jovem. Mas o que mais me pegou foi que a Júlia começou a olhar para o Arthur de um jeito diferente. Parecia tudo normal, mas de vez em quando, um brilho novo, quase imperceptível, passava pelo olhar dela. Eu realmente tinha motivos para suspeitar. Aos meus 17 anos, eu mesmo tive um caso com uma mulher casada que na época tinha 35 anos. Ela era amiga próxima da minha mãe. E agora, um pensamento me ocorreu. Talvez tenha chegado a minha vez de usar esses chifres. Por vários dias as suspeitas não me deram paz, mas finalmente decidi conversar com o filho do meu irmão. À noite, depois da sauna, sentamos todos juntos à mesa, bebemos uma cerveja. A Júlia ficou alegre rapidinho e foi para o quarto dormir, e eu e o Arthur ficamos sozinhos. O álcool foi relaxando a gente, e finalmente tomei coragem. Arthur, seja sincero, você gosta do corpo da minha esposa? O rapaz engasgou, ficou me olhando por alguns segundos, confuso, e depois se apressou em dizer: o que é isso, tio? O senhor é meu tio, e ela é sua esposa. Calma, eu vejo como você fica secando as curvas dela. Já deve ter imaginado um monte de coisas na sua cabeça. Arthur encheu o peito de ar, pronto para protestar, mas eu o interrompi e contei como, na minha época, uma mulher mais velha me deu uma aula parecida de introdução à vida adulta. Olhando para o rapaz, vi que ele se acalmou um pouco e começou a levantar os olhos para mim. Então eu continuei, viu? Não tenha medo, é melhor falar a verdade. Se você gosta da minha esposa, eu não me importo. Só vamos fazer um acordo silencioso. Eu prometo dar liberdade a vocês. Quando eu não estiver por perto, vou fazer o possível para que minha esposa sinta uma onda de felicidade de verdade com você. O garotão, para ser sincero, ficou de queixo caído com aquelas palavras, mas apoiou totalmente a ideia. Tio, é sério que o senhor não vai se importar? Não, não me importo. Pelo contrário, apoio com as 2 mãos, respondeu Mauro, direto. Me explique uma coisa, perguntou Arthur, ainda sem entender. Por que o senhor quer isso? Outros aleijariam alguém por uma coisa dessas, e o senhor? Entenda, sobrinho, quero que ela sinta a felicidade com um cara jovem. Eu a amo muito. E o senhor acha que sua esposa nunca te traiu, que eu serei o primeiro com quem ela vai te colocar chifres? Perguntou Arthur de repente. Aí é que tá, eu sei de tudo. Minha Júlia só pula a cerca quietinha. Eu já disse a ela 1000 vezes, se sentir vontade de algo me conta. Eu sou seu marido. Te amo e prometo entender e perdoar. Ela finge que não entende. Por isso estou te propondo, dê em cima dela. Quem sabe você não consegue alguma coisa, e eu fico mais tranquilo. Por você, ela com certeza não vai se apaixonar, só vai acalmar a alma. Arthur de repente ficou todo vermelho e disse baixinho: a gente já rolou. Ele soltou o ar, e por um momento minhas palavras sumiram.
O coração bateu mais forte, mas por algum motivo não senti nenhum pingo de raiva, apenas um calor estranho se espalhando por dentro. E faz muito tempo? Recentemente, naquela noite em que o senhor ficou trabalhando até de manhã com a equipe, respondeu o rapaz com a voz um pouco rouca. Lembrei-me vividamente daquele turno, como nós 4 passamos a noite toda mexendo num carro importado batido, xingando e tomando café da garrafa térmica para não dormir. E aí, como é a minha esposa na cama? É fogo puro. Tio Mauro, todas as nossas garotas da cidade são um lixo perto da tia Júlia. Não chegam nem aos pés dela, confessou Arthur honestamente, e seus olhos brilharam. Foi até gostoso ouvir aquelas palavras de um rapaz jovem. Um orgulho da minha mulher mexeu comigo, e o Arthur, visivelmente, se acalmou de vez e até se agitou um pouco na cadeira. Só não fala nada pra minha esposa, que eu sei de tudo e não me importo. Combinado? Claro, eu não sou criança para não entender. Arthur assentiu com um ar sério. Então, quando vocês planejam se encontrar de novo para repetir? Isso depende totalmente do senhor. Quando o senhor for passar a noite fora ou ficar de plantão, aí acontece, sorriu Mauro. Escuta aqui, continuei, baixando a voz quase para um sussurro. Hoje mesmo eu vou sair a noite toda, talvez até de manhã. Entendeu tudo? Claro, como o dia, respondeu o rapaz, excitado. E em sua voz havia um tremor de antecipação. Então não perca tempo, seja mais ousado. Só não abra a boca para ninguém. E assim que vocês forem para os finalmente, me ligue imediatamente. Entendeu? Mas para quê? O sobrinho se surpreendeu, franzindo as sobrancelhas. Precisa ser assim, acredite. Não tenha medo de nada. Vai dar tudo certo. Apenas me ligue naquele momento. Ligo sim. Sem problemas, prometeu Arthur com firmeza. Ótimo. Mas se esforce ao máximo para que minha esposa nem olhe mais para outros homens depois. Entendeu a missão? Entendido. Missão será cumprida 100%, sorriu o rapaz, maroto, mas de repente hesitou, baixando os olhos. O que foi? Desembucha. É que, antes de mim, teve um cara, confessou a tia Júlia. Mas quem é? Eu não faço ideia. Ela disse que ele se mudou para outra cidade há muito tempo e que ela enjoou dele rapidinho. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando um para o outro na penumbra da cozinha. E você tem alguma namorada agora? Perguntei de repente para quebrar o silêncio. Tinha uma, respondeu Arthur, triste, suspirando. E por que tinha? O que não deu certo? Me traía direto com o meu vizinho. Uma vez, tudo bem, mas sempre? Aí não dá. Com certeza. Nesses casos, não se deve perdoar nunca. É melhor cortar logo. Então, minha Júlia é sua única mulher agora. Arthur assentiu, envergonhado, e ficou vermelho até as orelhas, como um estudante. Isso é até melhor. Acredite na minha palavra. A Júlia é uma mulher cuidadosa, cautelosa em tudo, muito experiente e sabe como dar prazer. Eles ficaram mais um pouco sentados à mesa, terminaram o resto da cerveja das garrafas, conversaram sobre banalidades e finalmente foram para seus quartos, cada um com seus pensamentos. De manhã, Mauro, como havia prometido a Arthur na véspera, arrumou-se e saiu para um plantão de 24 horas no trabalho, avisando a todos que só voltaria no dia seguinte. E à noite, quando já estava bem escuro e a cidadezinha ficou silenciosa, seu celular no bolso da jaqueta vibrou com uma chamada curta. A gente já vai começar, disse Arthur na linha, quase num sussurro, agitado. Boa sorte para vocês, pessoal, respondeu Mauro, com um tom significativo. Fez uma pausa por um segundo, como se escolhesse as palavras. Depois guardou o celular de volta no bolso e pediu licença ao chefe por 1h30, inventando uma desculpa qualquer. Chegou em casa rapidinho pelos quintais dos vizinhos, para que ninguém o visse, e se aproximou sorrateiramente da janela do quarto, do lado onde a cortina estava um pouco aberta no canto. Ele mesmo a tinha afastado de propósito pela manhã, como se fosse por acidente. Olhou pela fresta. Júlia, já sem um roupão, estava sentada na beira da cama, sob a luz suave de um abajur. Sua pele brilhava delicadamente e na frente dela, Arthur tirava lentamente as calças, visivelmente nervoso e apressado ao mesmo tempo. Mauro ficou admirado de novo. Como sua esposa era linda, esbelta, desejável. E sem piscar, como se estivesse numa tela de cinema gigante e brilhante, ele observou pela janela aquele espetáculo vivo e apaixonado por não menos de 1 hora, sentindo uma estranha mistura de excitação e satisfação. Quando finalmente chegou aquele belo e intenso final, e ambos ficaram parados nos braços um do outro, Mauro se afastou silenciosamente da janela para não se entregar com nenhum som. Cerca de 5 minutos depois, a luz do abajur se apagou no quarto. A luz sumiu.
O filme tinha acabado de vez e Mauro, sorrindo para si mesmo no escuro, caminhou tranquilamente de volta para o trabalho, sentindo uma incrível paz na alma.